Sejam bem-vindos à live dos seguidores que eu decidi fazer então hoje, dia 25 de dezembro, uma live para convidar alguns seguidores para estarem comigo, divulgando o seu trabalho, ou pode ser apenas respondendo uma pergunta, alguma coisa que a pessoa queira saber. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, porque tá só aparecendo o teto, né? Então hoje ficamos de ter aí a nossa live dos seguidores. Eu anotei alguns nomes aqui de algumas pessoas que fizeram comentários no post em que eu falei, nós vamos ter a participação das gatas, tá? Hoje eu não estou fazendo a live no meu quarto, justamente para deixar as gatas andarem livremente aqui. Alguém falou assim, vamos ter live com as gatinhas também. Então, se elas começarem a miar, normalmente é a Maitê pedindo atenção, né, Tetê? Porque quando ela vê eu falando muito, ela fica do meu lado pedindo atenção. Ela já está aqui, inclusive. E aí eu quero fazer uma coisa bem informal. Eu quero que vocês estejam à vontade. Relembrando que os seguidores que eu chamar, por favor, podem já começar a pedir para entrar aí. Tem a figurinha de dois homenzinhos assim. Essa figurinha é para pedir para participar da live. Podem começar a pedir para participar. Só que, por favor, prestem atenção, né? Para ver se vocês estão devidamente vestidos. Dá uma olhadinha na conexão da internet, tá? Porque da outra vez que eu fiz uma live com seguidores, teve muita gente que não entrava a imagem. Eu acredito que a conexão de internet não estava boa. Então, prestem atenção nisso, tá bom? Pra que, ó, ela já começou a falar aqui. Você quer vir aqui, Tetê? Eu sei, você tá querendo vir aqui. Essa daqui é a Tetê, que quer aparecer na live. Né, Tetê? Então, quem quiser participar da live, começa aí a colocar e fiquem dando uma olhadinha se a internet tá com um bom sinal. Sejam objetivos para dar tempo de bastante gente participar, tá bom? E cuidado, obviamente, com as vestimentas. Deixa eu ver se alguém daqueles que já tinham, pronto, já desistiu? Já tinham colocado no post. Deixa eu ver aqui. Tá, já temos aqui, ó, o Jeová. Jeová, vê se você tá bem arrumadinho e tudo mais. Vamos lá. Ele já vai entrar. Ele tava aqui na lista. Jeovair Tomás. Eu acho que é isso. Vamos ver se ele vai entrar. Por que não entrou? Tá entrando. Olá. Olá, doutora Denise, tudo bem? Tudo bem. Fala pra gente o seu nome direitinho. Não, tá certo, é Jeovair Tomás. É que eu tô almoçando aqui na casa dos cunhados e eu esqueci meu fone em casa, mas eu vou tentar chegar mais pertinho aqui para te ouvir. Primeiramente, eu preciso agradecer a você pela oportunidade, por esse momento maravilhoso, pelo trabalho que você tem desenvolvido. Estou vendo a sua luta aí junto com outros médicos e tenho me orgulhado, claro, porque tem pessoas que estão em prol do povo, né? E não em prol do seu ego, dos seus próprios interesses. Isso é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou um profissional também da saúde, mas... Muito obrigada. Não entendi. Pelo carinho. Muito obrigada pelo sim, que bom. Você está sempre participando dos seus amigos. Isso. Conta um pouquinho sobre você. Bom, eu sou naturopata e terapeuta holístico, né? Sou um profissional da saúde natural. Estou atuando com isso aproximadamente há 6 anos, né? Mas especificamente de uma forma mais direta agora na pandemia, onde tudo muda, né? E aí a gente sai
do físico, né, e se volta para o virtual, né? Isso foi muito bom, porque daí eu tenho me desenvolvido bastante, tenho mais tempo para estudar e tenho conseguido atender e ajudar pessoas de forma virtual. Isso é muito bom, né? Eu sou formado já há 6 anos, mas exercendo assim de forma virtual nunca tinha feito, né? Então é uma forma de trabalho diferenciada, né? E colocar os conhecimentos em prática. Eu separei aqui a minha pergunta para você, porque eu vejo que você está muito antenada aí no meio médico, né? Em prol de fazer uma coisa diferente, né? Não conforme tem mostrado a mídia, não conforme tem mostrado a maioria, né? E eu vejo que tem um protocolo de prevenção que deve ser seguido, né, nos primeiros 3 dias. Eu não consegui encontrar um consenso exato de quantos dias que ele tem uma efetividade, né? Apesar de que a gente sabe de que isso depende também, claro, da imunidade, do sistema imunológico da pessoa, né? Eu tenho trabalhado em prol disso, de estudar em prol da imunidade, de ajudar, tenho procurado desenvolver o máximo possível nessa parte para criar um produto para a imunidade. E aí eu fiquei com essa dúvida, né? Como seria esse protocolo precoce de imunização, né? E uma outra pergunta, se assim me permite fazer duas perguntas em uma, que tem sido a minha dificuldade, né? Como tratar a anosmia e a ageusia, né? Que é a perda do olfato e a perda, então, do paladar, né? Tá. Ó, a gente tem um protocolo, aliás, não existe um protocolo único, né? Quando a gente fala em medicação, o que a gente sabe hoje é que as medicações devem ser usadas. Então, não existe um protocolo da forma. Você passar, Entendi. Isso. Porque senão vão ter que ficar gritando. Deixa eu me abaixar aqui. Aí o pessoal fica lá na sala e eu fico aqui na cozinha. Vou me abaixar aqui. Tá. Então, há uma sinergia entre drogas, tá? Então, normalmente se usa a azitromicina associada a só não tá É o meu aqui que ainda tá alto? É o seu barulho aí. Eu vou subir lá pro quarto, então. É o volume dele. Melhorou? Ah, agora sim. O que estava acontecendo é que estava fazendo muito barulho e as pessoas não estavam me ouvindo. Ah, sim. Eu estava gritando e ninguém estava me ouvindo. Isso, pronto. Agora. Bem, a gente tem uma sinergia entre drogas. Baixa um pouquinho o seu volume agora, porque senão a pessoa vai ficar ouvindo o meu eco. Isso aí. Então, existe uma sinergia quando a gente fala em precocidade é uma coisa, em prevenção é outra, né? Eu trabalho dentro da questão de prevenção com suplementos, tá? Então, quando a gente está falando em suplementos, a gente está falando em substâncias que já são consagradas para a imunidade, como vitamina D, a vitamina C, o zinco, que pelo menos esses 3 são muito importantes. Eu colocaria uma quarta substância, que é a quercetina. Tá? A quercetina seria muito importante também nessa questão preventiva. No tratamento precoce, aí a gente está falando, pode até continuar com essas substâncias e aí associar as medicações, que sempre é um pool de medicações, nunca é uma sozinha. Então, normalmente vem a azitromicina associada a ivermectina, hidroxicloroquina ou a nitazoxanida, na fase aguda, né? Depois da fase mais inflamatória, que nem todos os pacientes evoluem para a fase inflamatória. Na fase inflamatória, a gente tem o uso, conforme exames, principalmente,
de corticoides e anticoagulantes. Então, preventivo, vitamina C, vitamina D, zinco e quercetina. São os 4 principais. Durante o tratamento precoce, aí a gente pode continuar com os 4, mas azitromicina associada a um dos outros 3, que é hidroxicloroquina, ivermectina ou nitazoxanida, tá? Na segunda pergunta que o Jeová colocou, ele falou da ageusia e da anosmia, que é a falta de sensação de cheiro e de gosto. A gente tem visto muita gente com isso e o tratamento é complexo B, tá? Não sabemos, tem gente que demora bastante para voltar, mas tem gente que volta relativamente rápido. Tudo depende da carga viral a qual as pessoas foram expostas, das questões de base, por exemplo, se é um paciente que já é diabético, tem uma deficiência de vitamina B12. Então, esses pacientes normalmente evoluem de forma mais intensa e mais prolongada. A princípio, para o tratamento dessas condições, o que a gente tem hoje é o complexo B, principalmente a B12. Perfeito. Já que você mencionou da B12, né? A B12, o sistema imunológico, ele também é B12 dependente, né? Então eu sei como você fala muito do intestino, né? E eu sei que a B12 ela é absorvida lá no ilho, lá embaixo. As pessoas que têm o intestino preso, ela tem uma predisposição a ter então a deficiência da B12 e seria recomendado então que ela faça então a suplementação junto com o protocolo precoce ou até mesmo como prevenção? Então, a B12, ela não tem relação com constipação. Ela tem mais relação com a diminuição do ácido gástrico. Seja pelo uso das drogas inibidoras do ácido gástrico, como os prazóis, né? E tem uma tendência muito grande. Segundo, tendência de B12 baixa. Os inibidores de bomba de prótons, né? Os prazóis. 2, os veganos, tá? Porque B12 só está em produtos animais. Então, há uma tendência muito forte no vegano, a deficiência de complexo B no geral, pior o B12. E em terceiro lugar, é o paciente idoso, que tem uma diminuição de produção de ácido no estômago, e com isso ele tem uma diminuição da possibilidade de absorção da B12. E ainda tem uma quarta opção, o paciente ficar muito estressado. Primeiro, porque consome B12 muito grande, o consumo de B12 durante o processo de estresse. E segundo, porque o processo de estresse diminui a produção de ácido e diminui a absorção de B12. Então, esses pacientes, o ideal é não fazer uma produção de B12 sem ter um exame, tá? Porque engana muito. B12 engana muito. Então, o ideal até porque as doses são muito diversas. Depende de onde tu partindo. Qual é um exame bom de B12 no sangue? A partir de 500. Tá? A partir de 500, a gente trabalhando ali no segundo e terceiro quartil, né? Isso, exato. Na verdade, o terceiro para o quarto quartil é melhor, né? Então, depende do laboratório. Mas entre 500 e 800, para a maioria das pessoas, é um valor ok de B12. Perfeito. Tá bom? Jeová. Bom, maravilha. Era isso. Obrigada pela sua presença. Obrigada por Eu que agradeço a oportunidade. Deixe seus comentários. Continue assim, semeando saúde e saúde natural, que é isso que a gente precisa. Tchau, tchau. Tá bom? Tchau, tchau. Deixa eu fazer um print. Dá um sorriso aí para eu fazer um print. Aê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Quem vai ser o próximo? Vamos lá. O Lucas estava aqui também. Na minha listinha aqui. Lucas Rocker. 7. Olá, doutor. Lucas. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Olha que interessante. Nos meus seguidores, a gente sempre tem acesso
Quanto a gente tem de homem e de mulher, né? 80% de quem me segue é mulher. E olha que engraçado, o segundo que entra é do sexo masculino. De novo. Seja bem-vindo, Lucas. Lucas, o que você faz? Muito obrigado, doutora. Eu moro aqui em Penápolis, São Paulo. Eu sou auxiliar de estoquista numa indústria de comércios de produto de limpeza e química. Eu carrego muito peso e tal. E esse ano, primeiramente, quero te agradecer por esse aqui, ó. Ah, que legal! Olha, mim não foi combinado, verdadeira... hein, gente? Não foi combinado. Não. Já está com o meu livro em suas mãos. Espero que tenha gostado. Uma verdadeira aula, doutora. Nossa! Uma verdadeira aula. Eu comecei a mudar meus hábitos, aí eu vi o seu livro, falei, eu preciso disso. Aí eu comecei a ler, eu já sabia de algumas vitaminas, outras fui aprendendo, falei assim, nossa, eu preciso disso. Porque eu adquiri ansiedade esse ano de 2020 por causa da pandemia. Sim. Então, e eu falo, eu não quero viver pelo resto da vida tomando remédio. Então, vou me cuidar com suplementação, exercícios físicos e uma boa noite de sono. Exatamente. Sabe, Lucas, o meu próximo livro vai ser sobre saúde mental e sistema digestivo. Vai ser o próximo. Opa. Aliás, ele está quase pronto já, mas ele ia ser lançado antes desse, né? Mas, na verdade, veio a pandemia e eu acabei parando o outro, que agora eu estou retomando, para poder publicar esse sobre imunidade. Então, o próximo vai te ajudar também. Porque muita gente desenvolveu ansiedade nesse período, né, Lucas? Sim, infelizmente eu fui um deles e foi meio difícil para mim. Tinha dias que eu tinha medo de dormir, porque eu perdi um tio também, e não foi por Covid, ele morreu por infarto fulminante. E tinha dias que eu tinha medo de dormir. Eu imagino. Se você tá melhor... Graças a Deus e a vocês. Você, Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Loyola, todos me ajudaram muito nisso. Ai, fico muito feliz, viu? Não tem preço isso. Obrigada, viu? Você quer perguntar alguma coisa, não? Só queria falar. Olha, assim, eu tenho, assim, digamos, duas em uma. Tá. Eu não sou da área médica. Eu não sou da área médica como você e o Jeová que estavam falando. Então, a minha é mais cotidiano. Como eu comecei a fazer academia para ansiedade e falo bastante sobre corte de carboidrato, algumas coisas assim, eu queria saber mais ou menos o que a senhora indica, caso alguém pergunte e tal. E eu gosto muito de Burger King, essas coisas industrializadas. Então, sobre evitar essas coisas assim. Então, é mais uma dica mesmo. Tá, ó. Interessante isso. Sabe por quê? Existe uma questão que envolve alimentação e ansiedade, tá? Sim. O principal, aliás, são duas questões principais. A primeira delas é a quantidade de carboidrato, principalmente carboidrato que a gente chama de alto índice glicêmico, que é o carboidrato simples, tá? O carboidrato simples de alto índice glicêmico, ele é desencadeador em pessoas suscetíveis a crise de ansiedade. Porque ele causa uma elevação muito grande, muito rápida da insulina, e com isso causa uma hipoglicemia, que a gente chama de hipoglicemia rebote, que dá uma sensação de taquicardia, de desfalecimento, e que isso acaba se confundindo com uma crise de ansiedade. É muito comum. Pessoas com transtornos de pânico, que muitas vezes, não que elas não tenham o pânico, mas que esses ataques são desencadeados pela hipoglicemia. Então, primeira coisa, evitar ao máximo alimentos que são com índice glicêmico muito alto. Então, doces, massas, tudo muito pobre em fibras, tem que tomar cuidado com isso. Então, vai comer um carboidrato, por exemplo, para fazer um treino, para conseguir ganhar massa muscular, opte por um carboidrato de um índice glicêmico menor. Então, uma raiz, por exemplo, uma mandioca, uma batata doce, o cará, o inhame, né? Eles têm baixo índice glicêmico, embora a carga glicêmica seja razoável, mas depende muito do qual é o objetivo da pessoa. É ganho de massa muscular ou perda de peso, né? Mas, de qualquer forma, a atividade física é sempre benéfica. Desde que, obviamente, você respeite os limites do seu corpo e vá começando devagar e vá melhorando
paulatinamente. A segunda questão é que envolve a qualidade do alimento que come. Você falou agora aqui... Oi, meu amor. Você falou agora aqui de sanduíche, né? Então, você falou de um sanduíche aí. Esse sanduíche, além de ser muito rico em carboidrato, com baixa fibra, então ele tem uma possibilidade de causar um pico aí de glicêmico e hipoglicemia, ele é muito pobre em nutrientes. Então, eu preciso fazer uma prioridade de um alimento que seja rico em informações que não apenas caloria, mas em nutrição. E esta nutrição vai ser essencial para a formação dos meus neurotransmissores. Inclusive os neurotransmissores na prevenção da ansiedade, da depressão, da melhora da qualidade do sono. Então, começar a olhar o alimento não apenas pela caloria que ele traz, mas pelo que ele traz de informação nutricional. Como é que a gente faz isso? Sem, por exemplo, dispor rapidamente de um profissional da nutrição, comendo comida. Então, eu sempre falo, olha, o que não tem erro, comida, né? Nada industrializado, nada fast, tá? Tudo aquilo que se faz em casa, arroz, feijão, carne, verduras, legumes, frutas. É difícil a pessoa conseguir exagerar no carboidrato, na quantidade, quando a gente está falando em alimento. É muito difícil, porque o alimento, ele sacia. Então, a pessoa para de comer. Então, é mais difícil. Agora, não estamos falando de chocolate, de bolo, de massa, de pão, né? Isso daí é difícil. Você consegue comer bastante, porque ele sacia muito menos. Então, olhando, por exemplo, a sua crise de ansiedade, eu falaria isso. Outra coisa que eu acho que seria interessante falando em alimentos, chás. Sabe? Então, alguns chás ajudam a reduzir a ansiedade, principalmente no período noturno, né? Então, chá de camomila, chá de maracujá, né? De hortelã. E tem um chá que eu gosto sempre de falar, que é o chá de banana, e que você faz junto com a casca da banana, porque a casca da banana tem bastante magnésio. Então, ajuda a dormir melhor. Então, pega uma banana, lava bem, se for orgânica, melhor. Lava bem, madura, mas ela bem fechadinha. E você cozinha essa banana na água. A água vai ficar até meio turva. É normal, tá? Você tira a banana, você pode colocar canela, pode pôr um pouquinho de mel, um pouquinho, né? Depois que esfriou, tá? Porque o mel você não pode colocar em nada quente. E toma esse chá que vai ajudar a repor o magnésio, que é muito importante para quem tem ansiedade. E ainda vai ajudar você a dormir melhor. Ah, sim, muito obrigado. Ajudou muito, nossa. Fico feliz. Tirar um print aqui também, doutora. Tá Dá um bom. sorriso aí. Vou tirar e depois print. assiste de novo para você registrar tudo, tá bom? Com certeza. Muito obrigado e aguardo ansiosamente pelo novo livro. Tá bom, tá bom. Obrigada. Já tirou o print? Já. Obrigado. Então tá bom. Deus abençoe. Beijo, Obrigado. tudo de bom, viu, Lucas? Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Vamos ver quem vai ser o próximo. Ah lá, ó, Micael Max não aqueceu o mel. Aprendi com ele. E ele está assistindo. Obrigada, viu, Micael? Obrigada pela sua presença. Ó, vamos chamar... Eu tenho algumas aqui. Sama funcional. Tava lá na lista. Amanda, você vai vir também. E depois vem nutrição funcional autismo, que também estava na lista. Rodrigo, se você quiser entrar, me avisa, porque eu não sei, né, gente, se as pessoas estão em condição de responder, né? Está bem vestido e tal, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Samba funcional, né? Isso mesmo. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Feliz de Natal. Feliz Natal! Obrigada. Doutora, para mim essa live é realmente um presente, porque eu estou ansiosa por uma informação que eu não sei se eu vou sair daqui com essa resposta, mas com certeza vai me dar uma luz aí esse desafio que eu estou enfrentando agora. Meu nome é Edivane, eu tenho hoje uma empresa voltada para alimentação funcional, fabrico lanches,
E isso começou por causa do meu filho, que é autista. E hoje ele está com 7 anos. E logo no início do diagnóstico dele, eu descobri que a alimentação seria um caminho importante. E foi fantástico. Ele tinha 2 anos e 4 meses quando foi diagnosticado. E 2 meses depois a gente já estava fazendo a dieta sem glúten, leite e soja. E foi transformador na nossa vida. A partir do momento que a gente começou a dieta, depois a gente partiu para a suplementação com uma médica especializada que acompanhou. E o desenvolvimento dele foi fantástico. E eu fiquei apaixonada pela nutrição de uma forma geral. Infelizmente, assim, eu ainda não consigo entrar num curso de nutrição por causa da empresa. Eu achei que seria mais importante eu oferecer para as pessoas alimentos como os que o meu filho precisava, né? Para ter uma melhor qualidade de vida. Mas o que acontece hoje? Lá no início, eu retirei o glúten por conta própria. Eu sabia que o glúten não era fundamental para a existência dele, para a saúde, e resolvi tirar. Não me arrependo disso. Porém, nós não fizemos o teste da doença celíaca. E hoje, desde então, ele não consome glúten, mas vinha consumindo traços. Eu não fazia esse controle de traços. Mas agora a gente está percebendo assim, algumas questões que ele tem muita dificuldade de absorver nutrientes, mesmo comendo super bem e suplementando. Os exames dele sempre mostram lá que ainda está faltando alguma coisa. E ele fez um teste genético. O 23andMe, e veio lá marcador para doença celíaca. Só que o teste genético não é uma sentença, né? Não é certo que tem. Qual que é a minha dúvida? Como que hoje, tem alguma forma de hoje eu descobrir se realmente ele é celíaco para que eu tenha realmente que fazer esse controle de traço, que é bem complicado, sem que ele volte a consumir o glúten por um período? Essa é uma questão bem complicada. Como é que a gente faz, então, para quem está assistindo a gente, de modo geral, como é que a gente faz diagnóstico de doença celíaca? Ou de uma sensibilidade não celíaca ao trigo? Porque são coisas relativamente diferentes, embora elas tragam na sua base praticamente a mesma genética, tá? Como que eu faço o diagnóstico? Classicamente, o diagnóstico da doença celíaca vem com alterações de hábito intestinal. Segundo, distensão abdominal, a barriga fica distendida, como aquelas crianças que parecem que estão gravidinhas, sabe? Cheio de gases. Que quando a gente era criança, o pessoal brincava, parece que barriga d'água e tal. Aquela barriga distendida. E no exame de fezes, eu tenho uma coisa que se chama esteatorreia, que é perda de gordura nas fezes. Além disso, no exame, principalmente nos exames gerais, a gente vê Maitê está querendo participar aqui. A gente vê sempre uma deficiência de ferro, tá? E de, principalmente ferritina, uma ferritina sempre baixa. E a gente vê, normalmente, deficiência de algumas coisas do complexo B também, tá? De modo, aí, em criança, a gente vai ver déficit de crescimento. Então, são crianças que têm uma dificuldade de ganhar peso, são crianças que têm dificuldade de crescer. Então, o que a gente precisa unir é quadro clínico, história e exames. A gente tem, classicamente, que só se faz diagnóstico das coisas se eu tenho um exame que me bate o martelo. Mas nem sempre esse exame vai ser possível. Primeiro porque, por exemplo, você já notou... Peraí, TT. Você já notou que ele melhorou muito com a retirada. Então, isso já é clínica. Ou ele é celíaco, ou ele tem uma sensibilidade não celíaca ao trigo, por exemplo. Ou pode ser alguma coisa que envolve FODMAPs, tá? Pode ser também, né? Você tem o teste genético, que é o mais caro, tá? A ATT. Não dá, né? Você fica falando, eu ponho você aqui em cima, você desce. Para agora, hein? Bem, então você tem aí o teste genético, que é o mais caro, né? E que já veio, você sabe quais são os genes que vieram? Sei, até anotei aqui. Bom, vamos ver se eu anotei certo. HLQ2, é isso? Isso, DQ2. HLA.
É isso, HLA, DQ2. Isso. Veio lá 5 bolinhas para ele. HLA, DQ25 deu 2 bolinhas. O DQ4, 5. O DQ7, 0. E o DQ8, 2. Grandes chances. O principal, quando a gente está falando em doença celíaca, é o 2. Tá? O 2, segundo lugar, o 8. Em terceiro lugar, o 7. Então, assim, veio o 2, 5 bolinhas, grandes chances, tá? A gente não pode bater a tecla. Classicamente, como a gente bate a tecla em exames? Eu falei da clínica, então seria interessante fazer um exame de fezes, ver se eles têm esteatorreia, juntar o resto da clínica e fazer. Aí a gente pensa, quando a gente está falando em doença celíaca, é a biópsia de segunda porção duodenal, na endoscopia, com a atrofia das vilosidades e o exame de sorologia, em que eu vejo o antigliadina, IgA, IgM, IgG, e eu vejo antitransglutaminase. Mas esses exames são específicos da doença celíaca. Eles podem vir todos negativos e ele ter a sensibilidade não celíaca ao trigo. Entendeu? Com essa genética e com a história clínica de deficiência de absorção de nutrientes, de autismo, é muito sugestivo. Entendeu? Eu não esperaria. Entendeu? Para fazer a eliminação, inclusive cuidar dos traços e dentro de casa, principalmente. Hoje em dia a gente tem enzimas que podem ser usadas no caso dos traços, tá? A gente tem uma enzima específica para o glúten hoje no mercado que só é feita por prescrição, então eu não posso falar aqui, porque senão eu vou estar sugerindo que você faça essa prescrição, então eu não posso. Mas ela ajuda no controle de traços. Então, se você vai sair num restaurante, né? Se você vai comer na casa de alguém, mesmo que aquela pessoa não esteja servindo nada com trigo, se aquela casa consome trigo, você sabe que existe a contaminação. Então, nesses casos, você poderia usar essa enzima, tá? Para diminuir a exposição a esses traços, né? Agora... Eu sou a louca das panelas. Eu até, assim, eu viajo pra praia, eu levo panela, eu levo airfryer, eu levo tudo. Mas realmente é um desgaste. É um desgaste. Físico para mim e o emocional para ele. Que o que mais me preocupa é por ele ser criança e ter que ter esse controle absurdo, né? Sim. Mas você vai ver que, assim, para criança é muito mais fácil a criança lidar com isso, porque isso vai ser o normal dele. Exatamente. Entendeu? É diferente quando a gente está falando de um adulto. Eu tenho paciente com 50 anos que faz diagnóstico de doença celíaca. Você imagina, por 50 anos na vida dessa pessoa, ela consumiu trigo. Agora ela tem que ficar olhando contaminação. Para o seu filho vai ser o normal. Entendeu? Então ele vai sofrer muito menos por causa dessa privação do que pessoas mais velhas, sabe? E depois dá uma olhada, procura no Google, tá? A enzima que quebra o glúten, que já existe no Brasil, tá? E não é caro. Ele que idade ele tem? 7 anos. Então, já dá para consumir cápsula, porque não é muito grande. Ou normalmente, quando é uma criança que não engole cápsula, a gente abre a cápsula e joga na comida. Entendeu? Antes de comer. Tá bom, minha querida? Espero ter ajudado. Com certeza ajudou. Então, depois você assiste de novo. Se você precisar, você anota aí. Então tá, obrigada, doutora. Um beijo. Beijo. Fica com Deus. Feliz Natal. Você também. Olá! Então vamos agora para o quarto convidado. Vamos ver se está por aqui. Ah, o Rodrigo quer. Isso aí, Rodrigo. Então vou colocar a Amanda, depois o Rodrigo. Amanda, você vai entrar, hein? Presta atenção. Ai, Tetê, você tá muito carente, filha. O que tá acontecendo? Hã? Olá, Amanda! Gente, boa a Amanda tarde. é minha conhecida, minha amiga já, porque a Amanda é minha paciente. Tudo bom, Amanda? Tudo bem? Tudo bem, minha querida? Feliz Natal! Feliz Natal! E aí, Amanda, que você quer fazer alguma pergunta? Você já sabe tudo, né? Mas tem uma pergunta aí que acho que vai valer para todo mundo, né?
que é a disbiose, né? A famosa disbiose. Porque, qual que é a sua opinião? Porque muitos médicos ainda, principalmente alguns gastro, eles não falam sobre a disbiose. Uma vez eu passei numa médica e quando eu falei disbiose, ela achou que eu tinha confundido com alguma outra coisa, que ela não conhecia. E eu Nem tinha ela visto sabia aqui, que era, né? eu tinha visto aqui pelo Instagram e eu já sabia. Aí eu fiquei sem graça e concordei com o que ela falou. Ó, não foi isso que você quis dizer? Eu falei, foi. Então ela não sabia falar sobre. Então, disbiose é um conceito, Amanda, na verdade, não é novo, tá? Quando a gente vai pelo histórico da medicina, já desde Hipócrates se falava do desequilíbrio dos micro-organismos. Na verdade, Hipócrates não usava micro-organismos, porque a gente ainda não tinha a teoria dos micro-organismos só viria com Pasteur no século XIX, século XIX e XX. Né? Então, ele não tinha o conceito, mas ele dizia que muita coisa acontecia no intestino que afetava o resto do corpo. Por exemplo, o próprio Hipócrates dizia que o sono vinha da absorção de gases intestinais. Ele não sabia, ele dizia que era isso, tá? Que as pessoas iam absorvendo os gases durante o dia, até que elas chegavam num momento que elas meio que entravam em torpor, em coma, que era pela absorção desses gases intestinais. Então, ele já tinha um conceito de que o sistema digestivo era o centro, tá? Hipócrates já tinha isso. Aí, depois, a gente não tinha o conhecimento de micro-organismo, que veio aí mais com a teoria dos germes, com Pasteur. E depois, no início do século passado, teve um pesquisador russo, chamava Ilya Mitchnikov, que foi o primeiro, era um microbiologista, que falou sobre os efeitos dos micro-organismos intestinais no envelhecimento. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1907, mostrando a influência do uso de leite fermentado na melhora da saúde. Leite fermentado era como se fosse um kefir de leite, tá? Então, isso foi em 1907. Então, é uma coisa muito nova. O que ele estava querendo dizer era o quê? Olha, eu vou mudar a composição, mesmo que seja temporariamente, a composição dos micro-organismos intestinais, usando um leite fermentado, que ele era rico em micro-organismos, e com isso eu obtenho benefícios para a saúde. Depois disso, meio que caiu no esquecimento, a partir dos anos 70, 80, quando a gente descobriu o H. pylori, né, que causava a úlcera gástrica, que começou-se a olhar novamente para os micro-organismos. Amanda, eu terminei minha residência, eu fiz residência de cirurgia em 2000 e 2001, ou seja, mais 20 anos atrás. Sim. E depois eu fiz a minha residência de endoscopia em 2002 e 2003. Ninguém falava sobre disbiose. Ninguém. E isso, dentro da medicina, é uma coisa muito nova. 20 anos dentro da medicina é uma coisa lenta. Né? Então, eu comecei a ouvir falar na palavra disbiose em 2011. Só para você ter ideia. Né? E isso não era uma coisa nova, e isso porque eu trabalho com o sistema digestivo. Então, hoje não tem desculpa para ninguém ter ouvido falar, entendeu? Porque tem aqui na rede social, tem centenas, dezenas de artigos. Eu tenho um aplicativo no meu celular, no meu outro celular aqui. Eu vou até achar ele, porque eu acho que pode ajudar aqui. Ó. Se chama, vamos ver que ele vai abrir aqui. Se chama K-Read, é de Q, tá? O K-Read. Tá. Ele aparece assim, os artigos. Você vai colocando, tem aqui um termo, quer ver? Ó, vou só colocar aqui para você. Aqui. Eu vou colocar como... Vou mostrar para você, peraí. Vou colocar disbiose aqui, tá? Tá bom. Disbioses. Então, aqui, ó, eu coloquei o termo disbiose em inglês. E aí a gente tem, ó, isso é artigo publicado com o termo disbiose. Olha isso aqui. Não tem desculpa para a pessoa não saber. Você entendeu? Ó, eu vou puxando, vai. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, não tem desculpa. Mas, assim, o fato... falar.
O fato de ser uma coisa que foi, né, de 2011, até que você começou a pesquisar mais sobre. Então, a desbiose, antigamente, ela era confundida com alguma outra doença? Sim. Acredito muito, inclusive eu dou aula nos meus cursos, que a gente tem o rótulo, muitas vezes, de síndrome do intestino irritável, englobando não só a desbiose também, mas englobando intolerâncias alimentares, englobando a intolerância, por exemplo, ao níquel, que é um metal, a intolerância ao glúten, mas a doença celíaca, a sensibilidade não celíaca ao trigo, a sensibilidade a uma substância que se chama AITs, que são os inibidores da atividade da amilase, que é uma outra coisa, a intolerância histamínica, tudo isso acaba entrando num balaio que se chama síndrome do intestino irritável. Infelizmente, fica tudo sobre a mesma denominação. E se o médico não tiver ciência dessas outras condições, ou não pensar a respeito dessas outras condições, o paciente fica sem diagnóstico. Ele cai no rótulo da síndrome do intestino irritável e fica a vida inteira tratando uma coisa de forma genérica. Enquanto, às vezes, era tirar um alimento. Às vezes, era só corrigir alguma coisa, entendeu? O fato dos sintomas serem parecidos também atrapalha um pouco? Atrapalha muito. Os sintomas são muito parecidos e a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico primeiro a partir da história do paciente, por isso tem que ter uma história. Você sabe como é que eu faço história, né? Sim. Você sabe que você fica bastante tempo comigo. Então, primeiro é uma questão de história. Segundo, o exame físico. Depois, os exames complementares, principalmente o exame de fezes. E, a partir disso, a gente faz vários diagnósticos diferenciais. Às vezes fica difícil, às vezes eu fico entre uma ou outra substância e, às vezes, eu só retirar uma coisa, eu resolvo 50%, 60% do processo. Mas a disbiose, infelizmente, é algo muito frequente e eu ouso dizer que, atualmente, com tudo aquilo que a gente está passando agora, a disbiose vai ser uma das questões mais prevalentes daqui para frente. Primeiro, pelo estresse. Segundo, pela alimentação descontrolada que as pessoas estão, porque estão sem prazer, estão tristes e acabam recorrendo à comida. Terceiro lugar, pelo excesso de limpeza. Lava a mão demais, álcool demais. O uso dos vermífugos que nem a gente está usando agora, tem que usar? Ivermectina, nitazoxanida, é o que a gente tem para tratamento precoce, hidroxicloroquina, mas isso pode ter, sim, né, vamos dizer, a longo prazo, algum efeito sobre esses micro-organismos, sim, ou seja, sobre a ecologia intestinal. Então, quem não sabe de disbiose, é melhor começar a saber agora, porque a gente antevê uma epidemia, depois da pandemia, uma epidemia de pacientes com alterações do equilíbrio microbiano intestinal. Tá, mais uma última pergunta. Então, a gente pode dizer que a desbiose ela pode ser gatilho emocional, alimentar também? Total. Ou os dois? Os dois. Os dois por causa do estresse, principalmente, né? Por causa do cortisol. E uma vez eu tendo um aumento da incidência da desbiose, eu também altero a saúde mental, que vai ser o meu terceiro livro, né? Que há uma interligação muito forte entre saúde mental e equilíbrio microbiano intestinal. Então, uma coisa leva a outra e perdura. Então, é como vai virando uma bola de neve, né? Se eu não cuidar da base, isso aí vai que vai. E, gente, eu tenho que falar uma coisa. A Amanda abriu um comércio em Cubatão. Vamos fazer propaganda, Amanda. Né? Também. Abriu uma loja de produtos naturais, não é isso? Fala aí, Verdade. Verdade. Então, sou paciente da doutora Denise já há 2 anos e a minha vida mudou para melhor 100%. E aí tomei gosto e virou paixão mesmo, alimentação, saúde. E hoje eu estou fazendo uma coisa que eu gosto e que eu tenho amor. E é uma loja de produtos naturais aqui na minha cidade, em Cubatão. Então, estou bem feliz, muito feliz com essa nova fase. Eu muito feliz por você, Amanda. Vai ser um sucesso. Quem for de Cubatão vai lá conhecer. Chama Viver de Grãos, né? Isso aí. Viver de Grãos em Cubatão.
Amanda, Feliz Natal. Obrigada. Tudo de bom para você, para beijo. sua família e para o Stanley também, tá bom? Fica Tá com bom, Deus, minha pode querida. Tchau, tchau. Deixa eu tirar um print também, Tira doutora. o print. Peraí. Foi. Obrigada. Pronto. Beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau. Agora, vamos lá. Quem que vai entrar agora? Rodrigo. Alguém me perguntou aí, e vai entrar, eu acho que vai ser a última pessoa a entrar. Eu Equilíbrio, tá? Fica aí, fica aí. Vamos lá, agora é o Rodrigo. Oi, Rodrigo! Boa noite, Denise. Seja Que prazer bem-vindo, estar aqui. Rodrigo. A gente vai marcar a nossa live depois, só eu e você, tá? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Gente, Feliz Natal Rodrigo... para você, Feliz Natal para todo mundo. Que Feliz tá aqui Natal, Rodrigo. Conta um pouquinho sobre você aí, Rodrigo. Então, eu sou médico em Itaúna, fica muito próximo de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A gente tem uma formação quase que semelhante, né? Eu me formei em cirurgia geral, depois eu fiz coloproctologia, que é uma área cirúrgica que se especializa muito na questão de fazer o tratamento voltado para a parte do intestino e do ânus, e eu fiz a minha formação em endoscopia também. Ou seja, somos quase gêmeos, eu não fiz coloprocto. Mas fez gasto, então a gente meio que se interage muito, né? Sim. E junto disso também eu estou na sua pós, né? O que está Rodrigo. sendo uma abertura gigantesca em questão de mente, em questão de mudanças de conduta, né? Porque nós, né, uma coisa que eu vivi também, que nem você sempre fala, né, Denise? É que quando nós temos a nossa formação médica, né, nós temos uma visão muito congelada e muito arcaica, né? É como se a gente vivesse dentro de uma caixinha mesmo, né? Exatamente, né? E acaba que tem muita, digamos assim, uma certa influência da indústria, sabe? Que me incomodava muito, né? Questão de patentes, essas coisas que, sabe? Como se nós, sabe? Como se para cada problema de saúde nós precisássemos de um remédio específico e não de alguma mudança de hábito ou algum tipo de orientação, né? A nossa formação é assim, né, Rodrigo? Assim, eu nem julgo, porque eu também era assim, sabe? A gente é muito de A para B, né? Não tem nada no meio, né? E hoje você aprendeu que tem um monte de coisa no meio, né? O mais engraçado é que quando chega paciente comigo em consultório, sabe? Eu sempre mostro para eles como é que nós temos várias alternativas, sabe? Não é simplesmente, né, chegar para mim, falar uma palavra, eu enfiar dentro de uma caixinha, essa caixinha sai o remédio que eu te entrego, entendeu? Eu até tinha feito... Sai o rótulozinho, né? A pessoa tem o rótulo da doença e já ganha a prescrição. A caixa registradora, né? Faz o depósito da moeda e sai a receita e é disso, né? Não, o mais engraçado é que eu fiz uma enquete há um tempo atrás, né, aqui no meu perfil, fazendo uma pergunta, né, para quem me segue, se essa pessoa sairia satisfeita de uma consulta médica sem a prescrição de um remédio. De um remédio. E o mais engraçado é que 80% das pessoas falaram que sairiam muito insatisfeitas do médico se não tivesse um remédio. Insatisfeitas? Então, insatisfeitas. Olha só. Mas é porque a cultura ainda é assim, né? Exatamente. A pessoa quer um remédio porque assim ela não precisa mudar hábitos. Muitas vezes é isso também. É mais prático, né? É mais prático, né? As pessoas acham que isso é mais prático. E ao mesmo tempo ela acha que a solução não está nela. A solução está no externo. Quando, na verdade, a grande parte da solução do processo está na pessoa. Né? Não na mudança de hábito, na mudança de pensamento, na forma como ele está conduzindo a vida dele. Às vezes trocar um emprego, às vezes trocar o parceiro ou a parceira, começar a fazer atividade física, escolher o alimento. Às vezes são coisas que só dependem da pessoa. O objetivo, quando eu escrevi os livros que venho escrevendo, é justamente que a pessoa entenda o papel dela. Que o papel dela, na verdade, é muito maior do que o nosso, né, Rodrigo? Exato.
E o mau hábito de sempre tentar buscar alívio de sintoma, né, Denise? Que a gente fala Sim. muito na pós, que a gente aprofunda muito, né, nessa parte funcional, e a gente realmente buscar pela causa do problema e não ficar fazendo, né, um paliativo de Exatamente. sintomas, né? E o mais engraçado é como é que teve muita mudança de conduta minha dentro do consultório, né? Ai, eu fico tão feliz, Rodrigo. O Nossa, Rodrigo é mais um dos engraçado. melhores alunos, gente. Pensa numa pessoa, não perde uma reunião, não perde uma aula, nenhum grupo de estudos. Rodrigo, me dá gosto, sabe? A gente fica eu fico super feliz. feliz quando a gente sabe que... Então, você sabe que eu dou tudo, assim. Eu dou o melhor de mim, né? Eu não sou perfeita, obviamente. Mas quando a gente percebe que a pessoa pega, né, para si aquilo, poxa, é sensacional. Fico muito feliz em ter você como aluno, viu, Rodrigo? A gente ainda vai fazer a nossa live aqui. Quem não segue o Rodrigo, começa a seguir, tá? Tem o nominho dele aqui em cima, e tem o meu nome aí, embaixo tem o nome dele. Clica ali e já vai para o perfil do Rodrigo. Eu que agradeço, tá, Denise, como sempre. Rodrigo, um prazer. Feliz Natal para você, para sua família. Feliz Ano Novo. Para você também, para a família toda. E a gente se vê ano que vem. Um beijo, meu amigo. A gente vai se falando. Tudo de bom, beijo. viu? Um prazer para você também. Prazer. Tchau. Agora quem vai entrar era alguém que já tinha perguntado aqui, que é eu Equilíbrio. Vamos ver se ela está aqui disponível, que ela já tinha pedido. Gente, a Jamile tinha pedido, mas eu não vi a Jamile aqui. Eu não vi. Eu queria chamar a Jamile também, porque ela pediu bastante. Mas deixa eu ver se aparece aqui. Emerson, é isso? Eu Equilíbrio, tá por aí? Gente, acabou entrando só quase homem, né? Olha que engraçado. Não era o objetivo. Olha lá, tá aí. Olá. Olá, doutora. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Meu nome é Emerson. Isso. Eu trabalho com medicina tradicional chinesa. Ai, que legal. Não vim da área da saúde. A minha área de atuação era uma outra área, era a área de TI. A insatisfação leva ao adoecimento. O adoecimento, através da insatisfação, gera N problemas. Na área de TI, eu passei por isso e resolvi dar um up na minha vida. Que legal. E entrei na área de medicina tradicional chinesa. Estou nela até hoje, amo intensamente. Mas nós passamos por momentos difíceis aqui no Brasil, por não ser uma profissão reconhecida, regulamentada. E, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina, o Colégio Brasileiro Médico de Acupuntura também, cai matando em cima dos profissionais não médicos. Infelizmente, e com todo respeito aos profissionais de medicina, os médicos, os acupunturistas não médicos exercem a acupuntura com maestria. E eu busco isso. Então, eu estava até fazendo atendimento, agora há pouco, e depois saí para fazer atendimento em outro paciente. Quando eu cheguei lá, eles, oi, Emerson, desculpa, nós ainda estamos em confraternização. E eu falo, poxa, é uma terapia e tanto essa confraternização. Sim. E esse Natal possa se repetir literalmente todos os santos dias na vida das pessoas, né? Que eles possam entender o significado disso, não somente de um dia. Exatamente. E você achou sua saúde com isso, Emerson? Sim. Que legal. Que legal. Eu gosto muito da medicina tradicional chinesa. E eu descobri algumas coisas em mim que, através dos exames ocidentais solicitados pelos médicos, não encontrava respostas. Na medicina tradicional chinesa, eu encontrei o que gerava aquilo ali. Existe lá atrás um cunho emocional também envolvido. Né? Sim. Tem que tomar remédio? Não. Tem que cuidar para aquela coisa não desenvolver. Aí entra o que eu chamo das 3 inteligências que a gente não tem, né? A inteligência, o intelecto, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Quem sabe um dia a gente bate nesse patamar, né? Chega nesse nível e para os adoecimentos e interage todas as medicinas possíveis em prol do benefício do outro. Exatamente. Não um querer levar somente a sua classe. Isso aí
é um retrocesso. Então, sabe, Emerson, a gente luta muito por isso. Quem faz a medicina integrativa já entendeu que e não é exclusividade do médico a detenção do conhecimento em saúde, né? Embora o médico ainda se poste como se ele estivesse num nível superior aos outros profissionais. Isso é muito triste, porque isso trava a nossa união, né? Quando a gente fala em medicina integrativa, que não é uma especialidade médica, né? Medicina integrativa é uma forma de exercer a mesma medicina, mas dentro da medicina integrativa a gente tem integração entre os profissionais da medicina tradicional chinesa, a medicina indiana, a Ayurveda, a gente tem, que é maravilhoso, a gente tem a homeopatia, né? A gente tem a acupuntura isoladamente também, né? Mas a gente tem a junção com os profissionais de nutrição, com os terapeutas ocupacionais, com o dentista, né? O dentista que faz a odontologia biológica, por exemplo, né? A medicina germânica, que é uma outra área ainda da medicina, que não é a medicina tradicional contemporânea. Então, o ideal seria realmente que a gente consiga... A naturopatia, né? A gente conversou aí com o naturopata, que muito legal, estou super feliz da gente estar... Quem entrou na live são pessoas de outras profissões, a não ser a gente teve um representante aí, o Rodrigo, mas você da medicina tradicional chinesa, a gente teve o naturopata. Isso é maravilhoso, porque o ser humano, ele é único, é complexo e ele precisa de vários olhares. A microfisioterapia, por exemplo, é uma outra área jogada a um terceiro, quarto plano, que as pessoas acham que não existe. Né? Então, a gente tem a medicina quântica, tem tanta coisa que deveria estar trabalhando em conjunto em prol do paciente e não do próprio ego, né? O que não é fácil. Sim, sim. E, assim, infelizmente, se a medicina tradicional chinesa hoje tivesse colocado na rede pública, nas UPAs, nos postos de saúde, a redução desse imenso número de pessoas com problemas seria menor. Sim. E o custo que o governo federal teria com a saúde seria muito menos, mas isso não interessa à indústria farmacêutica e, infelizmente, o adoecimento vai se manifestando, vai crescendo numa proporção Emerson, exponencial. O pensamento tradicional ainda está dentro de, por exemplo, atualmente, dentro de um vírus e uma substância, como a vacina. Né? Enquanto tem um universo de coisas em volta, que é isso que eu falei no meu livro, que eu acabei de lançar, que existe um universo de coisas em volta, que se a gente estivesse cuidando disso tudo, a vacina seria lá o terceiro, quarta coisa que a gente ia pensar. Vamos primeiro resolver a casa, depois a gente pinta as paredes. Não, mas nem levantaram-se as paredes e já está pensando em pintar a casa. Infelizmente é o que está acontecendo agora. E qualquer pessoa que não pensa dessa forma é retirado do convívio, tentam-se, né? Você está vendo aí, com certeza, cansou de ver pessoas tendo seus posts retirados, porque são posts que informação falsa, fake news. Então, assim, infelizmente, a gente está, né? Enquanto a gente deveria estar usando um desafio desse para o crescimento, a gente está perdendo a grande oportunidade que é conhecer uma área como a sua, medicina tradicional chinesa, a aromaterapia. Nossa, tem tanta coisa que a gente poderia estar colocando, né? Infelizmente. Gente, vai cair. Eu quero entrar de novo. Pode se despedir, você tem 1 minuto. E eu quero entrar de novo, porque eu quero colocar nutrição funcional autismo, que estava aqui na minha lista, e eu vi que ela entrou. Então, a gente cai e volta, tá bom? Mas pode terminar aí, Emerson, você tem 1 minuto. Legal, doutora, um imenso prazer. Um Feliz Natal, que esse Natal se repita todos os dias, diariamente, nos corações de cada pessoa. Vou finalizar com a fala do Fernando Conrado. Quanto mais eu sei, mais eu sou. E aí você não deixa ninguém dominar você. O homem disperso não serve a César. Namastê, muito obrigado. Namastê. Beijo, meu querido. Vamos voltar, tá? Quer fazer o print também? Legal. Não? Bora. Feito. Valeu. Beijo. Tchau, Beijão. tchau. Obrigada, viu? Gente, então eu tô saindo e a gente vai voltar, tá bom? Vai ficar salva, viu, Geovair, né?
Tô salvando, tá bom? Estamos voltando. Ai, ai. Agora vem com a nova atriz, né? Essa é a Sasha. Ela é um amorzinho, ela fica no colo, ela não reclama, né, Sacinha? Sejam bem-vindos. Espero que a nutrição funcional autismo tenha voltado, porque era ela que estava na lista. Tava a Jamile também. Ah, ela já entrou. A Jamile também, mas eu não a vi por aí. A Lia Piazza. Mas vamos colocar a nutrição funcional. A Adriana. A live anterior tá salva, tá, gente? Gratas surpresas. Olá, Adriana. Olá, tudo bom, Denise? Feliz Natal. Tudo bom e você? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vi o post lá hoje, eu falei, vou falar com a Denise hoje então, já que eu tô aqui sozinha, marido tá de plantão. Ah, meu Deus. Bem, vamos passar tempo, né? Denise, eu sou nutricionista funcional integrativa, como o nome ele já diz, né? A nutrição funcional autismo. Meu nome é Adriana Siqueira. Eu tenho um filho com autismo, que vai fazer 10 anos agora. E quando eu comecei a estudar toda essa visão funcional, integral, era muito focado sempre no autismo, né? Porque eu tinha aquela coisa de querer ajudar o meu filho, aquela coisa toda. Então eu fiz muito estudo fora, até porque a gente tem o MedMaps lá fora, né? Igual que vocês têm lá a medicina funcional, né? A gente tem umas que é só do autismo, então sempre focada muito nessa parte. E eu nem conhecia muitos profissionais do Brasil. Antes eu não era nutricionista não, Denise. Você pegou o desafio... Eu peguei o desafio. Se transformou, né? Muito legal. Verdade. Parabéns. Eu tinha toda uma história como arquiteta e com mestrado, professora de universidade e tudo mais. Olha só, parabéns. Parabéns, Adriana. Porque não é fácil, né? Você sacudiu o açúcar do fundo, né? Vamos dizer assim. Verdade. Tá. E eu não conhecia a visão das pessoas aqui do Brasil também. Daí que eu comecei a ver o seu trabalho, o trabalho do Murilo, a Denise Carreiro, e comecei a ver que eu também podia me enturmar aqui, né? Então não era só lá fora que tinha. Então, hoje, obviamente, eu trabalho muito mais com autismo, que eu até acho que as pessoas acabam se identificando, porque eu acabo tendo um filho com autismo, né? Mas trabalho com síndromes raras, com doença autoimune, com problemas gastrointestinais e toda essa questão de forma bem integral, assim mesmo. E eu tenho uma pergunta, na verdade, que eu queria muito te fazer, que é a respeito de esofagite eosinofílica, Denise. Tenho uma grande dúvida a respeito disso. Uma que o meu filho teve esofagite eosinofílica, ele era uma criança que tinha seletividade extrema, até quase 5 anos de idade só consumia líquidos. E a gente tem muito isso no autismo, né? A gente tem muitas crianças com dificuldades alimentares extremas. E aí eu descobri um grande estudo que tinha mais de 400 mil pessoas nesse estudo que foi feito. E aí uma parte desse estudo era com autismos, eles pegaram essas partes e a gente descobriu que existia muito mais esofagite eosinofílica no autismo do que em outras pessoas típicas, né? E fuçando todos esses estudos, a gente começou a ver isso. E eu vejo muito isso também nos pacientes, principalmente nas dificuldades alimentares extremas. Aí a minha grande dúvida é a seguinte, porque quando a gente está com esofagite, a gente está inflamado. A gente tem um esôfago inflamado, a gente tem dor, e muitas das crianças não conseguem falar, expressar, que era o caso do meu, então talvez deixe de comer, porque não consegue identificar aquela sentido, né? Aquela percepção do que está acontecendo, e deixam de comer também. O tratamento para a esofagite, o tradicional, é a gente fazer o uso do omeprazóis. Quando a gente trabalha na visão integral, a gente quer fazer uso muito de suplementações, trabalhar a questão intestinal, aumentar a produção de B12, melhorar ácido clorídrico, aquela coisa toda. Na prática, o que eu vejo muito é que muitas crianças, como são soluções orais, às vezes não toleram o uso de suplementos, porque arde, dói, aquilo lá é incômodo. Então, às vezes a gente quer melhorar e não consegue com o uso de suplementação, no começo, quando está inflamado. Então,
Eu queria saber, na tua opinião, se é viável e deve ser feito o uso do prazol para a gente ter a melhora da inflamação e depois fazer a continuidade desse processo de forma integral. Ó, muito legal a sua pergunta. Primeiro porque a gente tem algumas questões que envolvem a esofagite eosinofílica. Para quem não sabe, ela se chama eosinofílica porque existe um infiltrado de um tipo de células na submucosa que a gente chama de eosinófilos. Os eosinófilos são soldados do sistema imunológico que trabalham principalmente na defesa de duas questões: alergias e parasitoses. Então, normalmente, essa esofagite eosinofílica está vindo por uma parasitose que a gente não sabe e que há um estímulo muito grande do eosinófilo, ou que é muito comum, né? Você sabe, no paciente autista, ou por causa de um processo de uma alergia, que pode ser uma alergia alimentar, né? Então, obviamente, eu deveria saber a causa. Mas a gente não pode esquecer que se a gente não trata o sintoma, nesse caso, eu teria que tratar as duas coisas, né? A causa e, no caso do autista, principalmente o sintoma, para que ele consiga tolerar, por exemplo, uma prescrição de enzima digestiva. Né? Para começar a tratar a sobra de partículas proteicas grandes que vão ser estimulantes desse eosinófilo. E aí eu vou ficar perpetuando o processo. Uma alternativa que eu acho bem interessante, principalmente, porque tem crianças que têm até dificuldade de engolir suplementos e tudo mais, é usar a via retal. Então, por exemplo, supositório. E uma substância que dá para aliviar bastante sintomatologia e ajudar na cicatrização deste processo é a guaçatonga. A guaçatonga a gente pode fazer por via retal. Já existem farmácias aí que fazem a guaçatonga de forma por via retal e causa, vamos dizer, cicatrização, tá? O único problema é que a guaçatonga é uma planta original brasileira, né? Que é a Cesárea silvestris. Tá no meu primeiro livro. Eu falo sobre ela é do Cerrado, essa planta. É um ouro que a gente tem no Brasil. O problema da guaçatonga são dois. Primeiro, porque ela pode causar um pouco de constipação. Tá? Então, se o paciente é mais solto, não tem problema. Aqui tem as duas coisas. Se já é constipado, pode me tornar um problema isso. Então, aí fica complicado usar a guaçatonga. E, em segundo caso, é que a guaçatonga nós não podemos usar, a princípio, por mais de 90 dias, tá? Porque ela é uma antagonista da vitamina K. Então, a gente teria que cuidar da suplementação e tudo mais. Às vezes, o prazol deve ser usado. Por quê? A gente sabe que o eosinófilo está envolvido na degranulação de uma substância que se chama histamina. E a histamina é um estimulante da secreção ácida do estômago. Então, nesses casos, pode ter uma hipercloridria. Entendeu? Pelo estímulo da histamina. O ideal, Adriana, eu falaria para você, era colher nesses pacientes uma dosagem de histamina também. Sim. Tá? Eu uso muito a guaçatonga também, mas geralmente na forma de tintura, obviamente, porque supositório é essa prescrição médica, né? E muitas vezes, como está inflamado, realmente não consegue tolerar, né? Principalmente que a tintura ela é de álcool, né? Então, às vezes, embora não seja uma concentração e você não vai tomar um vidro de guaçatonga, mas pode causar uma certa sensibilidade, né? Então, se conseguir alguém para fazer a prescrição para você nessa via retal, ia ser bem legal, tá? Eu uso com frequência, não trabalho especificamente, né, com paciente autista, mas a gente usa para cicatrização de lesão de todo o sistema digestivo, né? Então ajuda pra caramba e eu gosto bastante e valoriza, né, o que a gente tem nesse país, né? Que é um ouro como esse. E essa esofagite, ela tem a tendência maior de voltar também, né? A esofagite eosinofílica, né? Tem. Tem uma tendência porque ela é multifatorial, né? Então, e a gente sabe que o paciente que tem desafios digestivos como o autista, ele normalmente tem uma tendência a fazer sensibilidades múltiplas. Sim. Né? Então, eu consigo tirar um
e aí, de repente, aparece outra sensibilidade que não era tão intensa quanto aquela e que agora aparece porque eu tirei a maquiagem, né? Então, assim, é um desafio. A desbiose no autismo realmente a gente fica tratando tipo manutenção, vida eterna, parece que... É o centro do processo, né? Então, ainda mais para um profissional da nutrição. Sem dúvida nenhuma, é um desafio. Meus parabéns, porque não é qualquer pessoa que consegue pegar esse desafio para si, né? Porque ele é muito demandante, inclusive emocionalmente, né? Porque é uma família que já tem um emocional também afetado, né? Uma família que está sofrendo. Ah, mas é muito gratificante, extremamente gratificante. Porque é muito gratificante porque você dá resultado, né? Porque a gente vê, só de alguém falar, agora eu volto em consulta e falar, meu filho não está mais se agredindo, meu filho não está mais batendo em mim, é muito gratificante mesmo. É emocionante, né? Deu até vontade de chorar, né? Deu. Porque não é fácil, não. É um desafio muito grande para a família. Eu sei que, obviamente, você sente mais isso porque você tem na sua casa. Então, o que te dá empatia, né? Você consegue se colocar no lugar do outro. E, gente, profissional de saúde, enquanto ele não conseguir ter empatia, ele não vai ser eficiente. E é difícil, né? Porque você ter empatia quer dizer você colocar emoção sobre um processo, né? E isso vai demandar do seu emocional. Sim. Então, e obviamente, às vezes você tem que se distanciar um pouco para enxergar a situação. Então, é bem difícil, mas é muito gratificante, eu não tenho dúvida. Parabéns. Denise, queria te fazer uma última perguntinha, não perdendo a oportunidade, que você comentou da enzima digestiva, é uma coisa que a gente até discute entre os grupos de nutris e tudo mais. O uso constante da enzima digestiva, ela pode prejudicar a minha produção enzimática do meu próprio organismo? Não causa, porque o feedback, assim, a enzima digestiva, quando a gente fala em sistema digestivo, a gente tem tantos mecanismos redundantes, né? Então a gente tem tanta redundância, eu tenho amilase na boca, eu tenho amilase no pâncreas, eu tenho as enzimas da borda em escova, são vários níveis de enzimas. Não é porque você está usando uma enzima do pâncreas que as outras vão estar inibidas. A enzima de borda em escova continua, a enzima gástrica continua, a enzima da saliva continua. Não existe... Eu não vejo isso na prática, tá? Essa questão de inibição de um feedback. Você não vai causar atrofia, vamos dizer assim, dos mecanismos porque você está usando. Eu acho que muito mais deletério é você deixar esse paciente sem digerir. Sim, verdade. Né? Em todos os aspectos, em hipercrescimento microbiano, em deficiência nutricional que vai advir daí, até a própria deficiência nutricional vai inibir a produção de enzimas digestivas também, porque enzima digestiva, como tudo no nosso corpo, é feito de nutriente. Então, assim, se você não conseguir fornecer esses nutrientes, você também não vai ter enzima digestiva. Então, é óbvio que é diferente de um paciente que tem, por exemplo, fibrose cística, né? Que é um paciente que tem uma doença autoimune pancreática que não vai ter mais essa enzima mesmo. Tem alguns pacientes, principalmente pacientes de tratamento a longo prazo, que eventualmente você consegue tirar. Ele melhora tanto que você consegue tirar. Mas no autista é mais difícil isso acontecer. Sim. Né? Então é isso, tá minha certo, querida. Muito obrigada. Eu Bom que te Natal. agradeço. Obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu trabalho, pela sua força de vontade. Precisamos de muita gente trabalhando nisso, porque o desafio está cada vez maior. É verdade. Feliz Natal. Feliz Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, cansaram já? Cansaram? Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui que estava nessa lista de pessoas que pediram. Porque senão fica cansativo demais, né? Deixa eu ver. Eu acho que todo mundo já entrou aqui, que estava na lista, menos a Jamile, que não está na live. Ela pediu tanto e depois não... Bem, gente, nós estamos no dia 25 de dezembro também, né? Então, normal, né? Então é isso, meus queridos. Tô ficando sem voz já. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada por tudo. Ó a briga que tá acontecendo ali atrás, ó. Não é briga não, viu? É brincadeira. A brincadeira de gato é assim, é estúpida. Gente, vai ficar gravada essa live. Um beijo para vocês.
Muito obrigada pela presença de vocês em todo o ano de 2020. Espero que o ano de 2021 seja um ano mais fácil da gente lidar, mas que, ao mesmo tempo, nós estejamos preparados para todos os desafios que virão, porque viver é um desafio. Um beijo, meus queridos. Amo vocês. Feliz Natal.